No livro Voltei, o irmão Jacó quis passar por perturbação consciente. Mesmo com tanto conhecimento, minha pergunta é se foi uma escolha dele, pois eu vejo relatos de espíritos que acordaram em hospital. Poderia esclarecer para mim? Muito obrigada, uma ótima noite. Com vocês. O livro Voltei, do irmão Jacó, o irmão Jacó, ele foi um trabalhador espírita de destaque. Ele fez muitas obras, ele foi muito dinâmico, ele chegou a fazer parte da Federação Espírita Brasileira, em altos cargos lá, e altas responsabilidades. E o livro chama a atenção porque fala de alguém, um trabalhador espírita, financeiramente, no âmbito dos trabalhos também, ele se dava muito bem, um trabalhador espírita que, ao desencarnar, não chegou no mundo espiritual na situação que era esperada. Não, eu vou chegar iluminado, né? Eu vou chegar como se fosse um anjo, cheio de luz. E ele observou que uma professorinha que desencarnou no mesmo período que ele, enquanto ele estava ali opaco, a professorinha se iluminou e ascendeu às esferas superiores, e ele disse... A única coisa que ela fazia, ela era professora do interior. E ele, com tanto destaque, tão famoso, teve que ser praticamente carregado pela equipe espiritual que o recolheu para ir até uma colônia espiritual que nem se comparava, porque a professorinha perdeu de vista. Isso chama atenção, mas como um trabalhador, e não cabe querer dizer, não, mas ele tinha isso, ele tinha aquilo. O que cabe a nós nesse momento é fazer uma pequena observação, aliás, uma grande observação que nós nos equivocamos muito. Nós achamos que o que salva é o que nós sabemos e fazemos, e o que nós sentimos não vale de nada. Então, nós vamos observar que ele trazia alguns conflitos, ele trazia alguns problemas, ele tinha determinados comportamentos que faziam com que ele não fosse essa alma iluminada, entendeu? Uma alma totalmente racional. Eu não não vou entrar em detalhes aqui, mas que tinha comprometimentos do lado da emoção, no lado do convívio com as pessoas, no ambiente do trabalho dele, do trabalho profissional dele, e que para Deus o que vale é a luz que nós trazemos dentro de nós. Essa luz aqui, gente, não é o bônus hora que falam lá no mundo espiritual, não é a luz aqui dentro. A luz nós acendemos em nós com o sentimento da amorosidade em qualquer situação, e não com a quantidade de horas que eu entro no templo espírita. Epa, entrei da casa espírita, começou a contar. Saí da casa espírita, fui para minha casa, o relógio parou de contar. Não é assim, gente. Lá na minha casa, fazendo comida para os meus filhos, fazendo a tarefa, ficando, brincando, assistindo televisão, eu estou expressando a amorosidade, eu estou me banhando, eu estou me nutrindo de amor, estou conduzindo meus filhos no meu ambiente do trabalho, atendendo no balcão, dando uma aula. Eu posso fazer isso com raiva, eu posso sorrir, ser leve, conversar com as pessoas, sem nunca entrar num templo. Mas isso fez com que eu desenvolvesse a minha luz. Então, quando a grande aprendizado dele é que não é só o conhecimento, não é as obras só, conhecer, mas sentir o que as obras dizem, viver o que as obras dizem naqueles momentos, e principalmente não separar templo religioso do resto da nossa vida. Toda a nossa vida é um templo religioso. Se eu chego numa casa espírita, numa igreja, no que for, e eu sou lá uma pessoa afável, trabalhadora, dedicada, eu tenho que ser no mesmo jeito, no meu ambiente social, no meu ambiente de trabalho, na minha vizinhança, na minha casa, aonde for.
do mesmo jeito. É isso que vai mostrar que a minha luz é verdadeira e não uma máscara que eu visto quando eu entro lá. Isso já trazendo para todos nós. Eu não ouvi direito a pergunta, mas pela resposta eu entendi que é o questionamento sobre o fato de o irmão Jacó ter tido uma recepção pífia diante da dimensão do trabalhador espírita que ele era. Entendi que seria alguma coisa assim, né? Existe um termo utilizado na psicologia chamado síndrome de Nicodemos. Síndrome de Nicodemos, em síntese, eu sei muito, mas eu não sei viver aquilo que sei. Eu sou uma pessoa que tem um conhecimento espiritual enorme, conhecimento, mas eu tenho vaidade do meu saber. Eu acho que as outras religiões são ignorantes, que sou eu que vou me salvar. Eu acho que a minha vida ela é melhor do que a dos demais, que eu tenho mais prestígio espiritual, quando, na verdade, eu apenas só sei. A doutrina espírita ela está focada na transformação moral e não na transformação intelectual, que era assim, olha, antes eu pensava assim, hoje eu penso diferente. Cara, eu pensar diferente é um progresso bom, mas é preciso, como a Samia colocou, viver aquilo que se sabe. O que ocorre com a figura do irmão Jacó é que ele tinha realmente uma ficha de serviço muito grande, mas, pelo que dá a entender, o coração não tomava parte daquilo que ele fazia. Em contrapartida, qual era o centro espírita que Alcione frequentava? E nem por isso deixou de ser uma grande mulher, um espírito de uma excelente demonstração de como se deve viver o bem. Assim também, nós não devemos nos apegar apenas ao conhecimento espiritual. É bom ter, mas ele não salva. O que salva é verdadeiramente viver as coisas. Eu recomendo a leitura do capítulo 110 do livro Vinha de Luz, Caridade Essencial, e tem um bom texto sobre este assunto por lá. Eu queria fazer só uma observação. Existe uma coisa que se chama luz, que é isso que a gente colocou, desenvolver a própria luz, o que Jesus dizia, brilha a própria luz. Mas existe também o que se chama mérito. Mérito é aquilo que a gente diz, olha, se você trabalhar muito, você vai ter a presença dos espíritos bons perto de você. Isso é verdade. Às vezes eu não consigo ser uma pessoa mais amorosa, mais paciente, mas eu tenho vontade de trabalhar, então eu vou, eu evangelizo, eu auxilio os idosos, enfim, eu trabalho numa ONG, o que for. Eu ainda não me melhorei o suficiente para ter a minha própria luz, mas no momento de desencarne, a espiritualidade atende aquela pessoa porque ela tem mérito pelo que fez. Então, é assim, olha, ela não vai para o lugar da professorinha que foi lá para cima, ela vai continuar aqui nessa colônia, mas vamos acolhê-la porque ela é uma pessoa útil, ela fez o bem, e as pessoas que foram beneficiadas estão orando, intercedendo por ela, e por isso ela merece ser atendida. Existem muitos espíritos, corações gratos a essa pessoa. Então, essa pessoa é bem atendida por conta disso também. Mas não porque ela tenha essa luz. Tanto que ele chega, ela é bem atendido. Vários espíritas de renome vão até o irmão Jacó, Frederico Figner, vão até ele. E ele fica assim porque ele continua opaco e os amigos que desencarnaram antes, que vêm recebê-lo, vinculados ao trabalho espírita, estão todos com aquela luz, estão todos resplandecentes. Ele conversa, ninguém toca no assunto, isso é lindo. Quem percebe é só ele, sabe? E isso faz ele se questionar, e no livro ele já termina, né? Olha aqui, dando spoiler, mas vão ler que é maravilhoso. Ele já termina descobrindo que essa luz começa a brilhar, que ele já conseguiu desenvolver a amorosidade. Em síntese, nós não devemos apenas nos fixar no saber intelectual e sermos uma espécie de bicho preguiça espiritualmente.
que espiritualmente a gente vai devagarinho, se arrastando. Nós temos que ter também interesse de nos transformarmos espiritualmente. A gente não se liberta apenas pelo que sabe, mas quando a gente interpreta na nossa vida aquilo que sabe. Em resumo, se eu ainda não tomei nenhuma decisão importante na minha vida com o conhecimento espiritual que eu tenho, então eu ainda sou um bicho preguiça no campo moral, ou seja, eu posso até saber muito, mas eu sou muito lento no processo de entendimento do que fazer com este saber. Nós temos que ser mais velozes, não apenas saber, mas interpretar nas nossas vidas aquilo que a gente já sabe.